Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição da nossa Web TV, a Bend no Ar. Você sabe, informação num clique. O quadro de hoje é Papo de Líder. E antes de falar do meu querido convidado que está aqui hoje, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, né, gente? Se é que já não fez isso, né? Mas se não fez, faça agora. Ativa as notificações para acompanhar a nossa programação. Manda seus comentários, dá seu like, compartilha. Ô pessoal, vamos fazer a sua parte aí para a gente poder enriquecer a nossa indústria brasileira com informação importante, informação que movimenta, que traz energia, que traz conhecimento e que traz prosperidade. Tô dando um discurso hoje porque eu tô querendo mais curtidas de vocês, ok? Então, vamos lá! Bom, agora sim vou apresentar o meu querido Oswaldo Rossi Júnior. Ele é o diretor do Intermetro, ele é do Conselho Deliberativo da Bend, já foi nosso presidente, é um dos nossos fundadores, está conosco o tempo todo e é um colaborador muito querido que está hoje aqui nos dando a honra de bater esse bate-papo aqui comigo. Para ser bem redundante, eu vou começar falando. Conta um pouquinho sobre a sua carreira antes de se apresentar. Ótimo. Alessandra, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, certo? É muito especial para mim a oportunidade para parabenizar vocês por esse canal que eu acho excelente, tá? Precisa ser desfrutado, né? Então, deixa eu contar um pouquinho. A minha vida em Índio começou em 1964, tá? E foi muito especial. Eu trabalhava naquela ocasião com um professor da Politécnica, que me entusiasmou na área de ultrassom. E foi aí que eu comecei, na área de ultrassons. Fazendo pesquisas, desenvolvimentos, me envolvendo com a parte de inspeção, certo? Contato com os primeiros equipamentos, foi muito interessante. Em 1970, depois de quase 30 anos, eu acabei fundando uma empresa de engenharia de inspeção, a NDT Engenharia, tá? Que progressou muito, cresceu muito, tá? E da qual eu me desliguei em 1990. Tive várias empresas de ensaios não destrutivos na área de equipamentos, na área de materiais para inspeção superficial, líquidos penetrantes e partículas magnéticas. E hoje, por entusiasmo da Bend, por ser entusiasmado pela Bend, eu trabalho num laboratório de calibração de equipamentos de ensaios também, certo? Então, a minha atividade hoje é na atividade de metrologia ligada a ensaios não destrutivos, que é uma área muito interessante, tá? Muito interessante, muito rica. Ok, Então, você falando sobre todas as empresas, acho que como o nosso quadro é Papo de Líder, eu fico até para poder aproveitar o ensejo do quadro, a gente está explicando aqui para quem está vendo a gente como é ser um líder, como é que foi a trajetória de um líder, como que é chegar na liderança. E eu observei que você passou por algumas empresas antes de firmar no Intermetro. Isso aí fez parte da sua escalada, foi um grande aprendizado, porque assim, a princípio foram empresas que talvez não tenham dado certo ou vislumbrou alguma coisa diferente. Conta um pouquinho pra gente sobre essas empresas aí que foram deixando de existir. Pois não. Veja, eu acho que o líder é uma pessoa que vive em cima de entusiasmos, tá? A gente cresce em cima de entusiasmos e oportunidades. Então, as empresas pelas quais eu passei, todas estavam ligadas à área de ensaios não destrutivos, em primeiro. Segundo, nós aproveitávamos as oportunidades de mercado, tá? E desenvolvemos essas empresas. Tivemos muito sucesso em todas elas. Não houve nenhum que eu possa me lembrar de insucessos. Sucessos comerciais, sucessos técnicos. A questão é que muitas dessas empresas passaram por seu momento, tá? E o momento de uma empresa na área de ensaios não destrutivos tem início, meio e as minhas tiveram, não digo um fim, mas elas foram transferidas para pessoas que hoje continuam mantendo essa atividade. Tá? Um ciclo, né, seu Oswaldo? Um ciclo, foi um ciclo. Uma delas, inclusive, que foi a primeira que eu fundei depois da NDT Engenharia, ela existe hoje na mão de um outro profissional que faz o serviço e adquire os equipamentos que nós tínhamos naquela ocasião na nossa empresa, tá? Então isso foi um ciclo. Nós vimos novas oportunidades, preferimos sair para novas oportunidades e foi o que nós fizemos, tá? E por falar em oportunidade, se você pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente?
Não faria. Eu acho que tudo que eu fiz, eu tive muita experiência, guardo muito boas lembranças e muita experiência técnica de cada uma delas, que me ajudam hoje na área de calibração, né? Então, a área de calibração é muito rica, envolve química, envolve física, envolve matemática, tá? Que são as minhas especialidades. Então, eu estou muito feliz nessa área, acho que está sendo muito bem desenvolvida e temos um panorama enorme pela frente nessa área. Cada dia crescemos mais. Nós começamos com um funcionário, certo, nessa empresa de calibração, e hoje nós temos 43. Isso em 5 anos, 6 anos. Tá? Então, eu acho que isso é sucesso. Tá? Um crescimento rápido. Rápido, muito rápido. Tá? E o seu Oswaldo é nível 3, é profissional certificado, é um dos primeiros profissionais certificados aí. Aí eu te pergunto, como profissional, como sendo um dos primeiros aí, um dos precursores da área, como é que você vê a diferença hoje entre os profissionais do passado para os de agora? Tem muita diferença no comportamento, na visão, enfim? Tem. Eu tive recentemente naquele encontro dos níveis 3 e inclusive expressei uma opinião minha sobre o que deve ser o nível 3 na minha visão atual, moderna. Tá? Eu vejo diferenças. Eu notei nitidamente 2 grupos fortes nos níveis 3. Primeiro, aqueles mais antigos, mais tradicionais, que foram aqueles que mais entusiasticamente iniciaram o seu processo com os níveis 3. E sinto que houve um gap entre os mais novos. Existe aí um vazio, que houve um momento talvez em que houve uma diminuição dos níveis 3. E hoje eu vejo um grupo de jovens muito bom com os níveis 3. Só que eu vejo 2 tipos de visões diferentes. Eu vejo os níveis 3 mais firmados na tecnologia, uma visão melhor. E vejo os níveis 3 mais jovens, uma visão um pouco mais limitada, certo? Então eu acho, e na minha opinião, falta um entrosamento, falta um amalgamento entre esses 2 grupos, certo? Eu noto que muitos níveis 3 mais jovens têm receio, certo, de emitir sua opinião. E acho que isso não deve acontecer, tá? Eu acho que os níveis 3, nós somos um grupo muito forte, muito coeso e cada vez mais devemos estar juntos para podermos enfrentar aí o crescimento violento da tecnologia que virá na próxima década. Tenho certeza disso. E, aliás, é um crescimento que não é para apavorar nem para assustar. Aquela velha história, aquela velha frase de que as máquinas vão substituir os humanos. A gente vê isso até em desenho animado, desde quando a gente é criança, né? Claro. Isso não tem nada a ver, não é, seu Oswaldo? Eu acho que o que precisa é incorporar essa nova realidade, não é isso? Os profissionais, eles têm que aprender a dominar essas novas tecnologias e não a ficar apavorado, não é por aí o caminho? Claro, eu vejo na aviação um exemplo muito claro. A aviação começou com os aviões pequenos, 30 lugares, 40 lugares, todo mundo com medo de voar. Hoje em dia nós temos aviões para 500 lugares, certo? E aproveitamos e desfrutamos. Nós desfrutamos de uma nova tecnologia. É isso que nós devemos fazer. Nós temos que entrar em contato com essa tecnologia, conhecer e saber como usá-la em nosso benefício. Tá? Então eu não vejo nenhum problema desse tipo. Os robôs estão aí na indústria automobilística e estão ajudando a nós a ter uns bons carros mais confiáveis, talvez mais baratos, mais em conta. Tá? E não vejo nenhuma substituição de mão de obra por robô a nível de que isso possa causar problemas a nós. Isso ocorre no mundo inteiro e estamos aí enfrentando isso de uma maneira vitoriosa. Cada realidade, cada momento da vida depende de um comportamento da gente. Eu estou até puxando esse assunto porque nós passamos por uma pandemia, né? Você tem uma empresa que viveu essa pandemia. Sim. Como é que o Intermetro sobreviveu nesse momento? Nós, quando começou a pandemia, obviamente nós criamos uma estratégia para a pandemia. O que nós deveríamos fazer? E aproveitamos a pandemia para uma coisa chamada estudo. Tá? Então, o nosso pessoal ficou em casa, muitos ficaram em casa, mas com tarefas a cumprir. Tá? Estudar, se aprofundar, conhecer um pouco mais os procedimentos de trabalho. Nós conversávamos muito com o nosso pessoal via sistemas de comunicação, via internet. Tá? Isso foi muito proveitoso. Nós não deixamos a pandemia nos abater, tanto que nós voltamos à plena carga. Tá? Quando a pandemia terminou, nós estávamos muito felizes. Tá?
o estudo, a qualificação, isso me remete também à certificação, né? Essa certificação, todo mundo já sabe, mas para quem está entrando agora no nosso canal, quem está vendo a gente pela primeira vez, é um atestado de confiabilidade, da qualidade do trabalho oferecido pelo profissional certificado, né? E é um atestado que é optativo, o profissional ele não é obrigado a se certificar, é uma opção dele, mas faz toda a diferença essa decisão, não faz, seus votos? Sem dúvida. Eu sou a favor da certificação, porque a certificação é uma comprovação tácita da nossa capacitação. Mas eu tenho um comentário paralelo a fazer. O que vale não é só a certificação, é a qualificação. E a qualificação é um processo contínuo. Não é um processo que se estanca porque eu recebi um certificado. Ao contrário, é feito quando nós vamos à escola. Nós saímos da escola, não saímos preparados, nós saímos prontos para aprender mais. E a certificação é mais ou menos isso. Nós estamos certificados num certo objetivo, num certo conhecimento, mas a partir daí nós estamos preparados para crescer mais. Então essa é a minha opinião. A certificação é o ponto de partida de um bom profissional, certo? Ele deve manter essa certificação sempre em alto nível, né? Porque a tecnologia não para. E crescer um pouco mais, para quem está assistindo a gente, quer chegar à liderança, quais são os caminhos? Por exemplo, a derrota. Algumas pessoas abrem empresas ou vão trabalhar sozinhas e fracassam. A derrota faz parte da vida de um vencedor? A derrota não, mas os momentos difíceis fazem parte, tá? E o que nós temos que ter primeiro é uma capacidade para enfrentar esses momentos difíceis, né? Eles aparecem competidores, aparecem problemas que não são solúveis no primeiro momento, né? Mas nós temos que ter a capacidade de enfrentar isso. E o líder é o líder que busca soluções. O líder é uma pessoa altamente curiosa. O líder não é uma pessoa que se conforma, tá? É altamente curiosa, tá? Então, a curiosidade é que leva o líder para frente, tá? Quando ele sente que ele precisa enfrentar, a curiosidade o leva a progredir. A pesquisa, o trabalho, a informação, a conversa com outros especialistas, a busca de soluções, isso é que faz as pessoas vencerem um líder, tá? Ó, tá aí, o recado tá dado. Infelizmente, nosso tempo tá acabando. Seu Oswaldo deixou já aqui a cartilha completa. Quem quiser, assiste várias vezes, compartilha, para poder chegar à liderança. Seu Oswaldo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês e parabéns pelo canal. E vamos marcar mais bate-papo como esse, que é sempre muito rico aqui pra gente, viu? Muito obrigado. Obrigada. E você que ficou conosco até agora, obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Tô contando com o seu apoio, você é o nosso parceiro aqui no canal, tá bom? Compartilha nosso programa, dá o seu like e manda aí sua sugestão de pauta, quem que você quer apreciar conversando comigo aqui no nosso estúdio, quem que você quer ver sentado aqui nessa cadeirinha. Conta aí pra gente. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau!